Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Louvado seja o Senhor. Pela sua santa palavra, oremos. Senhor bendito, nós te agradecemos por aqueles a quem o Senhor tem levantado ao longo de gerações e séculos para anunciar a tua palavra. Não só pastores e pregadores, mas pessoas comuns, porém cheias do teu Santo Espírito de fé, para anunciar corajosamente a tua palavra, para a salvação de todo aquele que crê. Abençoe-me, Senhor, na transmissão da tua palavra ao teu povo e a cada um aqui que tem crido nesta palavra, que possa compreender melhor as Escrituras e o teu santo Evangelho, e que possa sair daqui cheio do teu Santo Espírito para ser mais uma dessas testemunhas fiéis, mais instrumentos em tuas mãos para a conversão e salvação de todos aqueles que ainda ouvirão e crerão nesta mensagem. Por aqueles que aqui entraram sem jamais terem crido de coração, com arrependimento pelos seus pecados, que isso também lhes seja concedido pela tua graça, para o louvor da tua glória. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Se você frequenta a catedral há algum tempo, você já deve estar familiarizado com o nome de Charles Spurgeon, grande pregador batista inglês do século XIX. Spurgeon disse certa vez o seguinte: o Evangelho é como um leão enjaulado
Ele não precisa ser defendido, basta que ele seja posto para fora da jaula. De novo, o Evangelho é como um leão enjaulado. Você não precisa defendê-lo, basta colocá-lo para fora da jaula, que ele fará o resto. Existem momentos na história em que parece que a própria igreja enjaula, aprisiona o Evangelho. Especialmente nos nossos tempos, em que muitos ditos cristãos têm se acomodado ao espírito da época e tratado a sua fé cristã apenas como algo de cunho pessoal, particular, individual, mantendo a nossa fé longe do âmbito público, da discussão pública, da vida comum, do dia a dia. Mas existem outros momentos em que parece que o mundo tenta enjaular o Evangelho pregado e celebrado pela igreja, seja convencendo os cristãos a se acomodarem ou acuando-os, fazendo oposição à igreja, quando não, perseguindo os que pregam o Evangelho. Bem, o início do capítulo 8 do livro de Atos, ele representa este segundo cenário, em que literalmente o Sinédrio, a corte religiosa máxima do povo judeu da época, corte representada pela pessoa de Saulo de Tarso, mencionada aqui no versículo 3, o Sinédrio tentava de todas as formas enjaular o Evangelho. Como? Perseguindo fortemente, cruelmente e brutalmente todos os que professavam a fé em Cristo Jesus. É assim que o relato que nós estudamos na semana passada encerrou, Atos 8:3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, como uma fera incontida, perseguindo brutalmente os cristãos, onde quer que eles estivessem, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Mas, segundo a absoluta e santa ironia de Deus, foi justamente por intermédio desta perseguição, desta primeira onda de perseguição lançada contra a igreja, que Ele, o Senhor, dispersou os cristãos a partir de Jerusalém para os diferentes cantos da terra, começando pelas regiões mais próximas à cidade de Jerusalém, Judéia ao sul e Samaria ao norte, iniciando assim um movimento que não mais seria reprimido ou contido, de expansão do Evangelho de Jerusalém para os 4 cantos da terra, assim como Jesus tinha prometido no início deste livro. Ele havia prometido que seu Espírito seria derramado sobre a igreja e eles, seus discípulos, seriam suas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Bem, qual é a grande lição do texto que nós examinaremos nesta noite? Atos 8, versículos 4 a 25. Nós veremos que esta mensagem pregada pelos cristãos a partir de Jerusalém, da qual eles foram perseguidos, a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Jesus Cristo, esta mensagem agiu poderosamente para converter, para reconciliar e para confrontar pecadores, não só em Jerusalém, mas a partir de Jerusalém para Samaria e até os confins da terra, até o nosso tempo. Como o texto nos ensina isso, olhe comigo para Atos 8, 4 a 25. Cremos que há 4 coisas que o texto nos mostra a respeito deste poder, o poder da mensagem do Evangelho. Primeiro, veremos o poder do Evangelho para proclamar, para pregar, para anunciar. Veremos isso no início e no fim deste relato, no versículo 4 e no versículo 25, formando uma espécie de moldura do texto. Em seguida, veremos o poder do Evangelho para converter, os versículos 5 a 13. Em seguida, veremos o poder do Evangelho para reconciliar, versículos 14 a 17.
E por fim, observaremos o poder do Evangelho para confrontar, versículos 18 a 24. São os 4 ângulos, as 4 facetas do poder do Evangelho que examinaremos esta noite. Poder para proclamar, para converter, para reconciliar, para confrontar pecadores. Vamos examinar o texto então porção por porção. Primeiro, a moldura do texto. O início e o fim deste relato, versículo 4 numa ponta e versículo 25 na outra, nos mostra o poder do Evangelho para proclamar. Talvez você não tenha reparado que o trecho desta noite começa e termina de maneira bastante semelhante e significativa. Notaram isso? O que o texto menciona tanto no seu primeiro como no seu último versículo? A proclamação contínua e expansiva do Evangelho, mesmo após o martírio de Estevão. Isso é notável. Depois da primeira morte, o primeiro martírio registrado neste livro, a igreja passou a pregar menos ou mais o Evangelho? Ela se mostrou menos corajosa ou mais corajosa no seu testemunho? Ainda mais. Ela não se acomodou, ela não se acovardou, ela não se acanhou. Pelo contrário, ela se espalhou, expandindo o testemunho do Evangelho. O versículo 4 menciona os que foram dispersos pela perseguição contra os cristãos em Jerusalém. E o que eles faziam de maneira comum, cotidiana, rotineira? Por onde eles iam? Eles faziam o quê? Os que haviam sido dispersos, diz o versículo 4, pregavam a palavra por onde quer que fosse, a partir de Jerusalém, passando pela Samaria. E como o texto termina, no último versículo, versículo 25, termina descrevendo a ação dos apóstolos, retornando da sua missão em Samaria para Jerusalém, fazendo o trajeto oposto. E o que eles faziam também na sua viagem de retorno? Diz o texto que, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. E qual a importância disso, dessa ênfase dupla, no início e no fim? A pregação do Evangelho. Novamente, irmãos e irmãs, notem que foi pela perseguição à igreja e pela dispersão dos cristãos que Deus intencionou e planejou a expansão da mensagem do Evangelho. Começando pela região mais próxima de Samaria, que veremos hoje. Mas se você avançar para o capítulo 11, no versículo 19, você verá que estes mesmos cristãos dispersos pela perseguição após a morte de Estevão chegaram até muito mais longe. Atos 11, 19 fala sobre Chipre, Fenícia, até Antioquia, que serviria como a base missionária de Paulo para os 4 cantos da terra. Então estamos apenas no início deste movimento expansivo do Evangelho pelo mundo inteiro. E tudo movido por meio de perseguição à igreja. Agora note o mais curioso, voltando para o capítulo 8. Como esta expansão começou? Ou melhor, por meio de quem? Quem que o texto menciona primeiro, pregando o Evangelho por toda parte? Os apóstolos ou os membros ditos comuns da igreja? Quem é mencionado primeiro em Atos 8? Não os apóstolos, na verdade. Por mais importantes que eles foram nessa história, por mais importante que tenha sido o seu ministério, veja só, foi pelo testemunho comum e cotidiano de muitos cristãos dispersos pela perseguição que o Evangelho começou a se espalhar. Meus irmãos, isso é muito significativo, é muito importante, não só para entender a história de Atos, mas a história de toda a igreja. Por quê? Se o crescimento e a expansão do Evangelho dependessem única e exclusivamente dos líderes da igreja, faça as contas, quantos eram os apóstolos? 12. A partir de até Atos 8, quantos eram os cristãos em Jerusalém? Muito mais que 5.000, já perdemos a conta. Se apenas 12 homens, dentre mais de 5.000 cristãos, fossem unicamente responsáveis por espalhar a notícia do Evangelho, bem, levaria muito mais tempo para o Evangelho chegar até os confins da terra, não é verdade?
Mas não, Deus não dependeu única e exclusivamente dos apóstolos para avançar a causa do Evangelho. Historicamente, o Evangelho tem avançado mais, quanto mais todos os membros da igreja, todos os membros do corpo de Cristo, não só os apóstolos e os seus aprendizes, ou fazendo uma transposição para os nossos tempos, não só os líderes da igreja, os pastores, mas os pastores e os membros, quando todos estão comprometidos com a tarefa da evangelização, do compartilhamento do Evangelho, tanto mais a igreja cresce, avança e o Evangelho se espalha pelo mundo, desde os cristãos mais simples aos mais experientes. Quando saímos daqui para compartilhar o Evangelho com parentes, com vizinhos, com amigos, com colegas, eu não os conheço. Se você tivesse que esperar até que o pastor fosse visitar seu lugar de estudo, de trabalho, de moradia, conhecer pessoalmente todos os seus contatos não cristãos, para que então eles conhecessem o Evangelho, quando é que eles ouviriam o Evangelho? Levaria muito tempo, não é verdade? Mas considere que você que crê no Evangelho, você que depositou sua fé em Jesus, você foi chamado para ser uma testemunha. Você está cercado de pessoas descrentes, com quem você tem contato todo dia, e a quem você pode levar o Evangelho, como parte do seu dia a dia, como foi com esses que primeiro compartilharam o Evangelho a partir de Jerusalém. Por onde quer que eles fossem, eles faziam o quê? Pregavam o Evangelho, compartilhavam a palavra, sem necessidade de um púlpito, ou de um santuário, ou de um horário agendado, mas como parte do seu dia a dia, das suas conversas, das suas interações cotidianas. Meus irmãos e irmãs, todos nós compreendemos isso. A nossa missão coletiva, a nossa responsabilidade coletiva como povo de Deus, de levar adiante o Evangelho? Ou será que ainda cremos que isso tem que ser delegado só para os profissionais? Uma história que conto na outra América, onde um pastor foi chamado para conduzir uma igreja, e em pouco tempo ele descobriu o quanto a igreja era fraca na evangelização, com poucos membros evangelizavam seus parentes, amigos e colegas, e decidiu ensinar a igreja sobre a importância da evangelização. E em pouco tempo, no meio de uma das suas pregações, um membro da igreja levantou a mão, interrompendo a fala do pastor. Ele levou um susto e deu a vez. Sim, né? O irmão levantou a mão, sim, quer falar? Ele disse: pastor, você está falando como se você esperasse que nós evangelizássemos. O pastor respondeu: é isso mesmo. Aí o mesmo disse: não, pastor, nós contratamos você para fazer isso. Mas é isso que a Bíblia diz ser o papel de um pastor? Diz a palavra que Deus levanta pastores para capacitar todos os santos para a obra do ministério, para capacitar todos para crerem no Evangelho e avançarem com o Evangelho. Quando os pastores assumem essa responsabilidade exclusivamente, ou quando os membros delegam isso para os seus pastores, sabe o que acontece? O Evangelho é enjaulado, ele é contido, ele é amarrado, ele é impedido de ter pleno alcance. Diferente de quando cada cristão, cada discípulo de Cristo, cada membro sai daqui para levar o Evangelho consigo e falar sobre as coisas de Deus, e falar sobre Cristo, sobre o seu reino, como parte de uma conversa, seja em sala de aula, no corredor da faculdade, uma conversa entre amigos, entre vizinhos, entre parentes. Pois como disse também Charles Spurgeon, todo cristão é um missionário ou um impostor. Ou você é uma testemunha de Cristo, você que diz crer em Cristo, ou você não é aquilo que você diz ser e pensa ser. Todos fomos chamados a pregar o Evangelho, a compartilhar as boas novas, do mais simples ao mais experiente. E é assim que o Evangelho cresce, e avança, e se espalha por este mundo. Desde Atos capítulo 8. Já vemos então o poder do Evangelho para proclamar, para anunciar. Mas que mais este Evangelho faz? O texto nos mostra nos versículos 5 a 13, o Evangelho também tem poder para converter. Logo em seguida, o texto nos chama a atenção para os esforços evangelísticos de um desses cristãos, dispersos pela perseguição,
à igreja de Jerusalém, um tal de Filipe, mencionado no versículo 5, um dos companheiros de Estevão, morto no capítulo anterior. Filipe já foi mencionado nessa história, no capítulo 6, como um dos 7 escolhidos pela igreja e pelos apóstolos para fazer o quê? Para socorrer as viúvas, lembre-se, distribuir o pão, a porção diária de alimento para as viúvas cristãs carentes em Jerusalém. Ou seja, a função oficial de Filipe na igreja não era de pregar o evangelho, mas de servir as mesas. Mas isso impediu Filipe de pregar o evangelho quando a oportunidade se apresentou diante dele? Não! Quando ele se viu expulso de Jerusalém, talvez por ser um judeu helenista, tal qual Estevão, por não ter outra opção senão fugir para preservar sua própria vida, ele teve contato então com o povo mais próximo, os samaritanos. E o que ele fez? Sendo ele um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, como diz Atos 6,5, o que ele fez diante de uma multidão samaritana, descrente em Jesus? Ele passou a pregar o evangelho. E você sabe o que aconteceu? Um por um, os samaritanos começaram a dar ouvidos a Filipe. Muitos enfermos, muitas pessoas oprimidas. E além de lhes pregar o evangelho, o que fez Filipe? Ele orou por aquelas pessoas, para que elas fossem curadas, para que elas fossem libertas. E você sabe o que aconteceu? Deus honrou as orações daquele homem. E diz o texto no versículo 6, 7 e 8, que muitos sinais miraculosos foram feitos por meio de Filipe também, assim como vimos com Estevão, alguém que não era um apóstolo, pregando o evangelho, orando pelos enfermos, orando pelos oprimidos, e gente sendo liberta, gente sendo curada, gente se convertendo, se alegrando com a mensagem do evangelho. Mais uma vez, temos o exemplo de um membro comum da igreja, sendo usado de forma incomum, para avançar os propósitos de Deus, para avançar a causa do evangelho. E gente, isso não só por meio dos sinais operados, mas também na própria coragem de Filipe de pregar o Cristo, o Messias, para os samaritanos. Como assim? Por que a pregação de Filipe para os samaritanos constituiu um ato de coragem da parte dele? É importante saber que naquela época existia uma longa história de inimizade entre os judeus e os samaritanos, que datava já de quase 1000 anos, 1 milênio de divisão entre judeus e samaritanos. Desde quando o povo de Israel foi dividido entre o reino do sul e o reino do norte, o reino do sul constituindo o reino de Judá e o reino norte de Israel, o reino do sul reunindo 2 tribos e o reino do norte as outras 10. Passou a ser chamado do reino de Israel, que depois foi capturado pelos assírios no século 8º. Os assírios que conquistaram o reino do norte e misturaram com parte da sua política de domínio, misturaram seus povos conquistados para que eles não pudessem fazer resistência ou oposição ao seu reino, misturaram as tribos do norte de Israel com os outros povos vizinhos, resultando na miscigenação dos ditos israelitas do norte, que se tornariam os samaritanos, algo que não aconteceu com as tribos do sul, as tribos de Judá, que quando foram exiladas para a Babilônia, mantiveram-se unidas, coesas, e retornaram para a terra prometida, no final do século VI, sem terem se misturado com os outros povos. Isso aumentou a divisão, a rixa entre os judeus do sul e os samaritanos do norte. Rixa essa que foi consolidada quando os judeus voltaram para a terra prometida para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo, e rejeitaram a oferta de ajuda dos samaritanos para reconstruir o templo, que foi recebido como uma ofensa pelos samaritanos, que decidiram no século seguinte construir o seu próprio templo no Monte Gerizim e não depender mais dos judeus do sul, a ponto de até negarem boa parte do Antigo Testamento como escritura, atendo somente os primeiros 5 livros da Bíblia como escritura inspirada, o que gerou toda a reputação dos samaritanos de serem pessoas heréticas, de serem pessoas sectárias, de serem gente impura, indigna da companhia de um judeu, a ponto de você chegar em João capítulo 4, versículo 9, e ouvir que naquela época os judeus não se davam bem com os samaritanos.
quando o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Outra forma de dizer, eles não conversavam, não tinham comunhão uns com os outros. Então, se você acha que brasileiros e argentinos vivem divididos há muito tempo e não tem muita conversa, você não sabe o que era ser um judeu e um samaritano no primeiro século. Ser dividido por 1000 anos de história, de oposição e divisão. Mas nada disso impediu Filipe, um judeu, crente em Jesus, de anunciar o evangelho para os samaritanos, não é verdade? Aliás, por ser ele mesmo um judeu helenista, expulso de Jerusalém, expulso pelos defensores do templo em Jerusalém, talvez isso tenha eliminado algumas barreiras entre Filipe e os samaritanos, porque agora ele era alguém rejeitado pelos judeus de Jerusalém, tal qual os samaritanos. Talvez isso tenha criado uma primeira ponte para que ele pudesse falar do evangelho de Cristo. Mas mais influente que esta aproximação cultural de Filipe aos samaritanos foi o poder superior de Deus para converter os samaritanos dos seus pecados, que é ilustrado pela figura seguinte, no versículo 9, este tal de Simão, o feiticeiro, também conhecido como Simão, o mago. Bem, diz o texto nos versículos 9 a 13, que antes que Filipe chegasse em Samaria, o povo daquela terra era fortemente influenciado pelas práticas de um tal de Simão, que exercia uma grande influência. Isso por quê? Diz o texto que ele era conhecido como um grande e poderoso feiticeiro da região, o que lhe conferia um status de grande celebridade. Simão Mago era uma mistura de Paulo Coelho com o Dr. Fritz, uma super celebridade espiritual da Samaria, meio que guru daquela gente, conhecido pelas suas operações espirituais, capaz de fazer o que ninguém podia fazer, e se vangloriar disso, ser reconhecido como um enviado dos deuses, detentor de grande poder. Diz o versículo 9, ele se dizia muito importante, todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Diz uma tradição antiga que Simão Mago era conhecido de Samaria a Roma, como um dos grandes feiticeiros do império, um homem com reputação e fama notória, pelos seus grandes sinais, especialmente curar enfermos, expulsar demônios. Mas quando Filipe chegou em Samaria, na região de Simão, no reduto de Simão Mago, despretensiosamente anunciando o evangelho, o que Deus fez? Começou a operar sinais semelhantes e até superiores àqueles operados por Simão, a ponto do texto enfatizar que antes o povo que dava atenção a Simão passou a dar atenção a Filipe. Deram as costas para o famoso Simão para ouvir o desconhecido Filipe, a ponto de o versículo 13 dizer que nem o próprio Simão foi capaz de resistir o poder de Deus agindo por meio de Filipe. Ele acabou mudando de lado, crendo também na mensagem pregada por Filipe de um outro rei, de um Deus maior, de um reino mais poderoso, o reino de Cristo, vindo com poder e salvação para curar, para libertar e salvar dos pecados. Nem mesmo o grande Simão foi oposição grande o suficiente para a mensagem do evangelho pregada por Filipe. Meus irmãos, qual a importância do testemunho de Filipe para nós então? Veja só, Filipe é uma prova viva de quanto não podemos nem precisamos nos envergonhar do evangelho de Jesus Cristo, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Independente da hostilidade histórica entre samaritanos e judeus e vice-versa, independente da enorme influência espiritual exercida por essa super celebridade religiosa chamada Simão Mago, bastou que Filipe, um cristão comum, cheio do Espírito Santo, cheio de fé e munido do evangelho, compartilhasse o evangelho, ou seja, libertasse o leão da jaula. E o leão fez o resto, o evangelho fez o resto, nada mais foi preciso.
Mas, meus irmãos, quanto nós enjaulamos o Evangelho diante dos primeiros sinais de dificuldade e resistência à nossa pregação, diante da hostilidade de alguns contatos e conhecidos nossos ao Evangelho, que só ao falar em Evangelho ou em evangélico já amarram a cara, já fecham o tempo, que nem um samaritano fecharia um tempo com um judeu. No primeiro sinal de uma menção ao nome de Jesus, já demonstra oposição e resistência, nos acuando, nos esfriando nos nossos esforços para avançar com a mensagem de Jesus. Ou diante da influência superior de outras visões espirituais, mais populares, mais poderosas em nossa cultura, defendidas pelas super celebridades do momento. E não tem celebridade, não faltam celebridades em nosso tempo hoje, promovendo toda sorte de agendas espirituais e religiosas. E talvez você se pergunte: quem sou eu? Quem sou eu para falar do Evangelho? Comparado a atriz tal, estou falando de tal, que defende tal religião, e todo mundo quer ser que nem ele ou ela. Quem somos nós para fazer oposição à influência cultural, religiosa e espiritual de pessoas muito mais famosas do que nós? Meus irmãos, quanto deixamos de proclamar o Evangelho e testemunhar do seu poder para converter pecadores, olhando mais para os obstáculos e as resistências ao Evangelho do que para Cristo, o Senhor do Evangelho? Cremos ou não cremos no poder do Evangelho? Você crê ou não que o poder do Evangelho é superior a qualquer celebridade, a qualquer religião pagã, por mais popular que seja, que não há poder neste mundo que possa fazer oposição suficiente ao poder do Evangelho? Você enjaula o Evangelho ou você libera o Evangelho? Você prende o Evangelho ou você deixa que o Evangelho faça o que ele precisa fazer pelo poder do próprio Evangelho? Independente da hostilidade, independente da rejeição, independente da competição, o Evangelho é poderoso para converter pecadores. Foi poderoso para agir por meio de Filipe, um desconhecido em Samaria, de repente mais conhecido do que Simão, o feiticeiro. Poderoso para salvar aqueles antes escravizados pelas mentiras de Satanás, operadas por meio de Simão. O Evangelho é poderoso. Você crê nisso? Pregue o Evangelho, libere o Evangelho, deixe que o Evangelho faça a obra do Evangelho. O Evangelho é poderoso para converter pecadores e mais, para reconciliá-los também. Veja a porção seguinte do texto, versículos 14 a 17. Mas notícias chegaram em Jerusalém. E você pode imaginar o alvoroço entre os apóstolos, quando eles ouviram que os samaritanos, justamente os samaritanos tinham crido no Evangelho e tinham sido batizados em nome de Jesus. E o que a igreja fez em Jerusalém, diz o versículo 14? Eles enviaram uma comitiva, Pedro e João, para conferir esse relato. Por quê? Porque isso é significativo. Porque se você continuar lendo o livro de Atos, você notará que não foi o costume dos apóstolos confirmar cada relato de conversão fora de Jerusalém. Senão os apóstolos não fariam mais nada da vida, senão visitar cada cidade onde houvesse uma nova conversão, que não fosse Jerusalém, não é verdade? Seria o único trabalho deles, conferir relato por relato. Não é o que você vê em Atos. Você só ouve 2 vezes em que um apóstolo foi pessoalmente conferir, ou foi usado para confirmar a conversão de alguém fora de Jerusalém. Aqui em Atos 8 com os samaritanos, na pessoa de Pedro e João, e na casa de Cornélio em Atos 10, na pessoa de Pedro. 2 eventos chaves simbólicos, pois marcam o início da influência do Evangelho entre os samaritanos e os gentios. O início da expansão do Evangelho além das fronteiras dos judeus.
Mas o que exatamente chamou a atenção dos apóstolos não foi apenas a notícia de que os samaritanos, os inimigos dos judeus, tinham crido no Evangelho, mas provavelmente, ao verem que, apesar dos samaritanos terem crido e sido batizados, eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. O texto deixa isso claro nos versículos 15 e 16. É o que salta aos olhos do leitor, é o que deve ter chamado a atenção dos ouvidos dos apóstolos. Como assim? Gente que creu no Evangelho, foi batizada e não recebeu o Espírito Santo. Isso é muito peculiar, porque quando você volta para o sermão de Pedro em Atos 2, no dia de Pentecoste, ele havia prometido que todo aquele que se arrependesse dos seus pecados, fosse batizado, seria perdoado e receberia o Espírito Santo. Essa foi a promessa. Mas parece que temos aqui um caso atípico, incomum, que não confere com a promessa. Pessoas que se arrependeram, foram batizadas, receberam o sinal do perdão dos seus pecados, mas não receberam do Espírito. Por quê? Há quem diga que esses versículos 15 e 16 são os mais curiosos de todo o livro de Atos. E não existe falta de opção aqui. Explicações diferentes para este relato incomum, este caso incomum dos samaritanos. Tem quem duvide da conversão dos samaritanos. Acho que eles não se converteram de verdade e que Pedro e João foram lá pregar de novo o Evangelho para que eles se convertessem, mas o texto não deixa isso claro. Pelo contrário, diz no versículo 12 que quando Filipe lhes pregou o Evangelho, eles creram e foram batizados. E quando os apóstolos chegaram, a partir do versículo 14, não há uma referência sequer aos apóstolos pregarem de novo o Evangelho para eles. Então não há por que duvidar da conversão dos samaritanos. Outros já acham que houve ausência de uma manifestação inicial visível do recebimento do Espírito, algo semelhante às línguas estranhas que foram testemunhadas em Pentecoste, em Jerusalém, ou talvez outra manifestação profética que você vê na conversão de Cornélio em Atos 10, que você vê de novo em Éfeso, no capítulo 19, quando o recebimento inicial do Espírito Santo. Mas o texto não explicita para nós aqui que tenha sido este o caso, a ausência de alguma manifestação pública do poder do Espírito Santo, porque houve manifestação pública, eles creram. Receberam com alegria a mensagem, versículo 8, e foram batizados. São sinais ou não públicos de uma experiência real, de conversão, de regeneração, de visitação do Espírito? A melhor opção, embora não seja a única, nem a isenta de dificuldades, é que temos aqui um acontecimento incomum, atípico, peculiar, em que Deus, aprove a Deus adiar o recebimento pleno do Espírito Santo pelos samaritanos convertidos a Cristo até a chegada dos apóstolos. Aí você pergunta, bem, por que Deus faria uma coisa dessas? Por que Deus adiaria intencionalmente o derramamento do Espírito sobre os samaritanos, ou alguma manifestação, outra manifestação visível desse Espírito, até que os apóstolos chegassem? Ora, justamente para selar a união entre judeus e samaritanos, divididos há 1000 anos, num só corpo, numa só igreja, num só povo, fazendo com que os apóstolos viessem ser testemunhas oculares deste fato, os representantes da igreja, judeus, impondo as mãos sobre os samaritanos, selando a paz e a união entre tribos que não se davam há 1000 anos, pelo poder do Evangelho e do Espírito Santo. Deus agindo soberanamente para trazer reconciliação à casa de Israel. Temos um retrato precioso de uma reconciliação, nunca antes operada por esforços humanos, mas agora selada pelo poder do Espírito Santo e do Evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, qual a importância disso para nós? É esta: a mensagem do Evangelho, ela não é poderosa apenas para converter pecadores a Deus e a Cristo. A mensagem do Evangelho é poderosa para reconciliar
pecadores uns com os outros, numa mesma igreja, no mesmo povo, que nunca seriam reconciliados, não fosse pelo poder sobrenatural de Deus. Só Deus é capaz de unir inimigos mortais, de unir pessoas estranhadas, de apagar linhas demarcatórias que homem nenhum é capaz de apagar, sejam elas linhas culturais e étnicas, como no caso dos judeus e samaritanos aqui, sejam elas linhas raciais, sociais e econômicas, que dividem pessoas em nosso tempo, em nossa própria terra, negros e brancos, ricos e pobres, letrados e iletrados, seja linhas políticas e ideológicas que dividem cada vez mais as pessoas em nossa sociedade, conservadores e progressistas, ditos irreconciliáveis, ditos estranhados, incapazes de conviver em união e em paz. Mas, meus irmãos, nada que divide as pessoas fora da igreja deve ser capaz de dividir as pessoas dentro da igreja. Desde que estejamos unidos pela mesma fé no Senhor Jesus Cristo, pela mesma submissão ao mesmo Evangelho e selados pela união do mesmo Espírito Santo. Nada é mais importante para a nossa identidade e para a nossa comunhão do que os laços de Cristo Jesus e do seu Santo Espírito. Nenhuma visão política ou ideológica, nenhuma filosofia econômica, nenhum pano de fundo racial, social, cultural ou étnico é mais forte do que o poder do Evangelho. O Evangelho é a mensagem de reconciliação entre inimigos mortais, primeiro Deus e nós, e agora uns com os outros. Não que as nossas raízes e os nossos distintivos culturais, étnicos, sociais, econômicos, políticos e ideológicos não tenham importância alguma. Claro que tem, e nos influenciam e nos moldam. Mas nada disso pode prevalecer em nossa identidade e em nossa comunhão cristã acima do nosso compromisso de fé em comum com o Evangelho de Cristo, mediante o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Do contrário, quando permitimos que raça, cor, língua, status econômico, convicção política demarque linhas de comunhão dentro da igreja, o que fazemos? Enjaulamos o Evangelho. Impedimos que o Evangelho tenha plena eficácia e liberdade para nos unir como um só povo. De novo, não que raça não seja importante, ou a sua educação, ou suas convicções políticas, mas tem algo mais importante: é a nossa submissão a Cristo Jesus. É o senhorio de Jesus neste lugar. É o Espírito Santo operando entre aqueles que professam a mesma fé num único Senhor. E que Deus nos dê graça nesta igreja para viver assim, para não vivermos divididos como o mundo vive dividido, mas a sabermos a importância relativa de cada coisa e colocarmos nada acima do Evangelho de Cristo Jesus. Isso não significa que o Evangelho reconcilie pessoas de todos os tipos na igreja, independente do seu credo e das suas condutas. Há limites para isso, como veremos na última parte deste texto. Já vimos o poder do Evangelho para proclamar, o poder do Evangelho para converter, e agora há pouco o poder do Evangelho para reconciliar. Falta-nos o poder do Evangelho para confrontar pecadores. É o que vemos na última porção, versículos 18 a 24. Por último, ouvimos falar da resposta de Simão. Lembra-se dele? Simão, feiticeiro, o famoso feiticeiro de Samaria. Ouvimos falar da reação dele à visita dos apóstolos, Pedro e João. Especialmente, versículo 18, destaca a reação de Simão quando viu o Espírito Santo sendo derramado sobre os samaritanos por meio da imposição das mãos dos apóstolos. Qual foi a reação dele?
Bem, parece que algo veio à tona que estava reservado ou contido no relato anterior. O versículo 13 diz que o próprio Simão também creu e foi batizado, e que ele seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. E você se pergunta, por que esse homem tinha tanto fascínio com os sinais e milagres operados por Filipe? A resposta vem agora nos versículos 18 e 19. O que parece ter sido uma fé simples, humilde e submissa no Evangelho, revelou-se uma coisa bastante diferente após a chegada de Pedro e João. Porque quando Simão viu os outros sinais, o derramamento do Espírito por meio da imposição das mãos dos apóstolos, o que ele disse? Versículo 19: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Bem, o que essa fala de Simão indica? Que aparentemente a sua conversão à pregação de Filipe tinha mais a ver com o seu fascínio com os sinais e as maravilhas operadas por Filipe, o seu fascínio com este poder espiritual agindo por um desconhecido, um anônimo, um homem qualquer, Filipe, e agora agindo por meio de Pedro e João. Que nos leva a pensar que esta conversão de Simão foi apenas circunstancial ou de aparência. Primeiro, note o pedido dele. O que ele pediu aos apóstolos? O pedido de Simão não evidencia uma fé deficiente ou mal formada, evidencia uma idolatria enraizada no coração de Simão. Simão foi um homem que viveu a sua vida em função do seu poder e do seu prestígio. Ele era o cara de Samaria, o feiticeiro, o poderoso, e ninguém podia como ele. E agora ele está diante de um poder desconhecido que ele quer ter, que ele quer possuir e que ele quer usar em benefício próprio. Daí a oferta dele de dinheiro para ter este poder para si. E é daí que vem o termo simonia. Não sei se você já ouviu falar o termo simonia. O que é simonia? É o uso de recursos próprios para adquirir algum tipo de influência espiritual. É a venda de poderes, o tráfico de influência religioso, que data desde quando? Simão, ele queria comprar este poder e ter este poder. Para quê? Para usar em benefício próprio. Mas qual foi a resposta de Pedro a Simão? Uma resposta contundente e clara, de recriminação total da postura de Simão. Qual foi a fala de Pedro em resposta ao versículo 20? Bem, primeiro ele proferiu uma maldição: pereça com você e o seu dinheiro. Uma tradução antiga diz: Simão, para o inferno você e o seu dinheiro, porque é de lá que veio esse pedido. Pereça você e o seu dinheiro. Você acha que pode comprar o que é dom gratuito? Simão achava que este poder era um bem, uma posse, algo que ele poderia adquirir por dinheiro. Ele não viu que era um dom gratuito, tal qual o Evangelho, a graça da salvação. Daí a maldição proferida por Pedro contra Simão, daí a recriminação da sua postura, versículo 21. Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. A boca de Simão falou do que estava cheio o seu coração: vaidade, presunção, ambição, ganância. Por isso Pedro chamou arrependimento, versículo 22. Arrependa-se. Pedro está pregando o Evangelho de novo para alguém que já tinha crido e sido batizado. Ele tinha que se arrepender de novo, ou talvez pela primeira vez. Ele não tinha entendido o Evangelho coisa nenhuma. Ele tinha que se arrepender para que Deus pudesse perdoá-lo. Pois diz o versículo 23, veja que você está cheio de amargura e preso pelo seu pecado. O homem ainda não tinha sido liberto da sua imoralidade, da sua idolatria ao poder, ao prestígio, o que pode ter resultado em uma de duas coisas, versículo 24, ou no arrependimento sincero de Simão, ou o que me parece mais convincente, apenas o seu remorso passageiro. As palavras de Simão no versículo 24
parecem demonstrar mais receio de ser punido do que desejo de ser perdoado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Qual é a lição para nós aqui? O mesmo evangelho que converte pecadores e os reconcilia dentro de um mesmo corpo, a igreja, é o evangelho que confronta pecadores com a sua imoralidade e a sua idolatria arraigadas no coração, chamando-os ao arrependimento verdadeiro. Sim, esta oferta de perdão está disponível para todos, gente, até mesmo para um feiticeiro vaidoso como Simão. Você notou Pedro apresentando de novo a oferta de perdão e salvação a Simão mediante o seu arrependimento? Sim, a oferta é para todos que se arrependem, até mesmo um feiticeiro vaidoso, idólatra como Simão. Mas essa é uma oferta aplicável a todos, não só os que estão fora da igreja, mas até mesmo os que estão dentro da igreja, que já creram em Jesus e já foram batizados. Simão fez tudo isso, creu, foi batizado e ainda era um pagão idólatra dentro da igreja. O que quer dizer que o evangelho não tem que ser pregado só para confrontar os pecadores fora da igreja, mas dentro da própria igreja. Os que acham que por terem crido e sido batizados são salvos, quando ainda não são, porque os seus corações ainda estão presos à sua idolatria, sua imoralidade, sua vaidade e ambição. E prova disso é a igreja evangélica no Brasil, cheia de pessoas como Simão Mago, crentes, batizadas, que acham que podem fazer negócio com Deus, comprando as suas bênçãos, dando uma oferta, dando um dízimo e tendo as benesses de Deus, fazendo justamente o que Simão fez aqui, e deveriam ser confrontadas com o evangelho, a se arrependerem dos seus pecados, da sua ganância, da sua ambição, da sua vaidade, da sua arrogância de pensar que podem comprar qualquer coisa de Deus. As bênçãos de Deus não estão à venda, elas são caras demais, não há dinheiro que compre. Ou você se arrepende e crê para a sua salvação, ou você morre no inferno, você e o seu dinheiro. E não se ouve mais esse evangelho na igreja. O que se ouve é o que Simão Mago pregaria. Venha ver o grande poder. Traga o seu dinheiro, traga as suas ofertas, e você será curado, e você será liberto, e você será próspero, e você será rico, e você será abençoado. É o evangelho de Simão Mago. É o evangelho feiticeiro, é o evangelho que mais se prega na igreja evangélica no Brasil hoje, mas não é o evangelho. Não é o evangelho. Este dito evangelho corrompe o dom gratuito, corrompe aquilo que é dom imerecido, a presença de Deus, o derramamento do Espírito, o sacrifício de Cristo no Calvário para nos perdoar. Isso não é uma espécie de benesse, bem ou passe espiritual que você pode comprar, seja por dízimo, oferta, seja por penitência ou romaria, seja o que for, porque tem gente tentando comprar com dinheiro e tem gente tentando comprar com piedade e religião. Então não é só a igreja evangélica que é réu desse pecado, são todos os ditos cristãos no Brasil que tentam negociar com Deus favores e bênçãos, seja por dinheiro, seja por religiosidade, votos, penitências, romarias, procissões, o que for. Ou seja, quando tentamos merecer ou querer merecer o favor de Deus por meio da nossa performance espiritual, eu prometo, Deus, ser mais regular nas minhas contribuições e na minha frequência na igreja e na minha leitura bíblica, se e antes que você complete a frase, você já está pensando que nem Simão Mago. Você está tentando comprar o que não pode ser
comprado. Você está tentando negociar com quem não se negocia. O evangelho que Pedro pregava não era o evangelho de Simão Mago, mas o evangelho da graça. E quando este evangelho não é pregado, ele não é apenas enjaulado, ele é estrangulado. A igreja não enjaulou o evangelho, ela estrangulou o evangelho, esqueceu do evangelho e transformou o culto a Deus num grande negócio. E se qualquer um de nós aqui tem feito isso, se qualquer um aqui é réu deste pecado, de pensar que pode merecer ou adquirir o favor de Deus, seja com dinheiro, seja com devoção, seja com religiosidade, ouça o evangelho te dizer hoje: arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se da sua arrogância, arrependa-se da loucura de pensar que você pode fazer qualquer coisa para merecer o perdão e a salvação em Cristo Jesus. Porque o que podia ser feito, já foi feito de uma vez por todas no Calvário. Está consumado. Arrependa-se, creia e renda a sua vida a Jesus. Portanto, o mesmo evangelho que converte e reconcilia pecadores em Cristo, ele ainda tem o poder de confrontar-nos com os nossos pecados, até mesmo os que estão dentro da igreja, crentes e batizados. E se você for um crente, até batizado, mas que nunca se arrependeu de coração, renda-se a Jesus, entregue-se a Ele, renda-se ao dom gratuito da graça. Como disse Charles Spurgeon, este evangelho, o evangelho da graça, o evangelho da cruz, ele não precisa ser defendido, ele só precisa ser liberado, posto para fora da jaula. Será que o evangelho está livre assim em nossas vidas? Para agir em nosso meio por nosso intermédio? Será que o poder do evangelho está livre entre nós? Para pregarmos o evangelho da próxima vez que estivermos em família, com amigos, vizinhos e colegas? Será que o poder do evangelho terá liberdade para agir a partir de nós, para salvar pecadores escravizados pelas celebridades, pelas ilusões, pelas mentiras de Satanás neste mundo? Será que o evangelho terá pleno poder e liberdade para reconciliar pecadores por nosso intermédio e para confrontá-los com seus pecados? Ou será que o evangelho permanecerá enjaulado pelo nosso silêncio, pela nossa acomodação, pela nossa falta de arrependimento e quebrantamento? Oremos. Então tem misericórdia de nós, Senhor, pois não só entre nós seja inocente, totalmente inocente diante da Tua santa palavra, porque nenhum de nós tem agido inteiramente como instrumento do Teu evangelho nesta terra. Ainda nos calamos, ainda nos acanhamos, nos acovardamos diante das oportunidades, e assim deixamos de ser canais, instrumentos da Tua graça, do Teu poder para salvar, para reconciliar, para confrontar e converter pecadores. Tem misericórdia de nós, na nossa infidelidade, na nossa incredulidade. Perdoe-nos, Senhor, e limpe o nosso coração, desalojando, Senhor, todo orgulho e vaidade
que ainda impedem o pleno fluir do Teu amor, do Teu poder em nós e entre nós, por nosso intermédio. Usa-nos, Senhor, como Tu usaste Filipe e tantos outros, indo e vindo, onde quer que estejamos, que Teu Espírito nos use, como arautos e mensageiros Teus, cheios do Espírito, cheios de fé, de coragem e ousadia, para anunciar as boas novas do Teu Filho, crendo no Teu poder para salvar. Senhor, tem misericórdia dos tantos nessa nação que imaginam conhecer este Evangelho, imaginam ter experimentado a salvação por terem respondido a um apelo, por terem passado pelas águas do batismo, sem jamais terem se convertido de coração a Ti. E se houver entre nós alguns assim, sim, já ditos crentes e batizados, mas que nunca antes se viram pecadores e merecedores do Teu perdão e da Tua graça, carentes da Tua salvação, Senhor, que os seus corações sejam salvos e convertidos nesta noite, de fato. Não importa quantos anos tenham passado dentro de uma igreja sem terem ouvido o Evangelho, salve essas almas, Senhor. Cure-as, converte-as, Senhor, dos seus pecados para Ti, para o louvor da Tua glória. E, Senhor, restaura o Teu Evangelho nesta nação, para que ele seja novamente pregado dos púlpitos das igrejas deste país, para a salvação de todo aquele que se arrepende e crê, para o louvor da Tua glória. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém.